Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. Fala galera pop, Ed Persona falando que Casablanca é um clássico absoluto, isso todo mundo já sabe. Lançado ali em 1942, o longa conta a história de Rick, um refugiado americano de guerra que se estabelece ali em Casablanca. Ele toma conta de um bar muito requisitado ali na região e num dia aparentemente normal adentra dentro do seu estabelecimento Ilsa Landi junto com seu esposo Victor Laszlo. Ela é uma antiga paixão de Rick e traz naquele dia lembranças do passado, segredos e muitos mistérios que vão tirar Rick ali da vida cômoda que ele está ali em Casablanca. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Casablanca venceu 3 Oscars de melhor filme, melhor roteiro e melhor direção, e figura em todas as listas de melhores filmes de todos os tempos. No entanto, muitas questões envolvendo os personagens e a história de Casablanca se manteram num completo mistério, como por exemplo, como se originou ali a relação entre Rick e Ilsa e em quais circunstâncias, como se desenvolveu a relação de Sam e Rick, onde eles se conheceram, o que significa Paris para eles, como foi esse relacionamento antes de Casablanca, quem realmente é Victor Laszlo. Enfim, muitas foram as questões e os detalhes que ficaram ocultos ali dentro da narrativa do filme e que nenhuma teoria ou interpretação pôde de fato ser comprovada como verdadeira. É claro que de forma nenhuma essas questões, esses mistérios prejudicam a história, nem muito menos o filme de uma forma geral. Muito pelo contrário, a maioria delas traz um atrativo a mais, um elemento a mais dentro dessa atmosfera charmosa e misteriosa que envolve todo o filme de Casablanca. Mas se você é um daqueles fãs curiosos que sempre quis saber um pouco mais sobre essas questões dentro do filme, fica com a gente aí que eu tenho uma dica bem legal para vocês. Publicado em 1998 pela Warner Books e escrito pelo americano Michael Walsh, As Time Goes By vem respondendo não só essas questões, como fazendo todo um apanhado do antes e depois ali dos acontecimentos em Casablanca. Bom, encarando pelo fato de que a própria Warner Books, além de sugerir ao Walsh que escrevesse o livro, foi quem publicou também, podemos então considerar sim uma história canônica o que vamos encontrar nele. E mesmo para quem não considera assim, esse livro vai ser o mais próximo que a gente vai chegar das respostas deixadas ali no filme. Tá bom. Bom, pessoal, essa é a edição que eu tenho aqui, é uma edição bonita, foi publicada aqui pela editora Record, ao todo são 328 páginas, né, e foi traduzida por Gilson B. Soares. É um livro que dificilmente vocês vão encontrar lacrado nessas lojas virtuais aí. Eu procurei na Amazon, só tem edições internacionais com texto em inglês apenas. Talvez vocês encontrem para Kindle. Mas se vocês são como eu, que gostam do físico, eu indico vocês procurarem lá na estante virtual, porque eu acho que vocês vão encontrar. Bom, falando um pouco sobre o autor, Michael Walsh nasceu em 1949, ele é crítico de música, roteirista, escritor, dentre outras formações. Ele trabalhou ali como crítico de música na revista Time e também foi colunista no New York Post. O homem é realmente gabaritado. Caralho, o maluco é brabo. O título do livro, com certeza vocês já sabem que é uma referência à música As Time Goes By, que foi escrita ali em 1931 por Hermann Hapfeld. Ela ficou muito memorável na interpretação de Sam, pianista e amigo de Rick ali no filme. E é uma música que marca muito a relação de Rick e Ilsa, porque faz aflorar diversos sentimentos. Inclusive, quando o Rick se muda para Casablanca, ele determina que a canção seja proibida de tocar ali no bar dele. Bom, pessoal, a primeira coisa que tem de ser dita antes de começar a ler o livro é: vocês têm de ter assistido o filme Casablanca. Óbvio. E isso não é o suficiente. Vocês têm de estar por dentro da trama, dos detalhes que a envolvem, conhecer os personagens, suas personalidades, para que a leitura seja mais prazerosa e instigante. Dessa forma, se você viu o filme uma vez e não lembra dos detalhes,
ou ainda não viu, eu aconselho a vocês a irem assistir o filme e só então começar a ler o livro. Eu não entrarei em muitos detalhes do que vocês vão encontrar aqui, mas o livro ele começa exatamente de onde o filme termina ali. A gente vai acompanhar no primeiro capítulo Lois e o Rick ali no aeroporto, minutos após o Rick ter assassinado o Major Streiser ali. E nas páginas seguintes a gente vai acompanhar Victor e Ilsa logo após eles terem partido de avião ali de Casablanca. O protagonista continua sendo o Rick, então logicamente a história dele vai ser bem mais explorada, inclusive se dividida em duas linhas temporais ali dentro do livro. A primeira linha temporal se passa nos anos 30 e a gente vai conhecer detalhes da vida de Rick, como a sua relação com a mãe, o seu primeiro amor, como ele conheceu Sam, os conflitos pelos quais ele lutou, os motivos pelos quais ele abandonou o país, ele teve de fugir dos Estados Unidos, tudo isso colocado num contexto real da época. Então toda essa história vai estar contextualizada em momentos históricos reais, como por exemplo a Grande Depressão, o estabelecimento da lei seca e a propagação da máfia ali em Nova York. Então o contexto da história é um contexto real. A segunda linha temporal se passa no presente, claro que no presente do qual a história está inserida ali, então a gente vai estar mais ou menos ali da metade para o final dos anos 40 e vamos seguir em paralelo Rick, Sam e Lois, e Victor e Ilsa, até que os caminhos deles se cruzem. Nessa segunda linha temporal a gente vai conhecer bastante de Ilsa, da relação dela com a mãe, do que aconteceu com a família dela. A gente também vai entender os motivos que levaram Victor a se envolver na política e na guerra. Todos os personagens mantêm as mesmas características do filme e eu achei isso muito legal, porque à medida com que a gente vai lendo, a face dos atores vai se materializando na nossa mente. O jeito como cada um age naquela determinada situação é muito fácil de imaginar, porque a gente já está familiarizado por ter visto o filme. Inclusive isso melhora e até muda a forma como a gente lê aqui os textos. Por exemplo, sabemos que Rick é bem debochado e cheio de sarcasmos. Sabemos da doçura de Ilsa no falar, de como o Victor é imponente, extremamente eloquente, já Lois é mais cínico, entendem o que eu estou falando? A experiência de quem assistiu o filme melhora bastante lendo aqui, inclusive em muitos momentos eu me peguei lendo e emulando as vozes dos personagens ali naquela determinada situação da qual eles estavam envolvidos. E o autor se inspirou em cada detalhe do filme para conduzir os personagens nessa nova história. Ele é bastante detalhista, muito descritivo, mas na medida certa. Ele não enfada a gente nas descrições dele. O livro estabelece a mesma atmosfera noir que o filme e a todo momento ele o referencia, seja com frases, seja com pensamentos dos personagens, ou até objetos e situações triviais que foram apresentadas ali no filme. É realmente um trabalho muito criterioso e detalhista. O livro traz dentro de sua história referências de outros filmes dos quais o elenco de Casablanca participou. Ele também homenageia e referencia a peça teatral que deu origem ao filme. Aliás, ele também tem como base esse roteiro da peça para estar conduzindo a sua história aqui também. Inclusive, ele traz detalhes e personagens que foram descartados ali no filme. Ele traz aqui para dentro da sua história no livro. Legal! O livro tem momentos tensos, belos, picantes, violentos e tem até uns momentos bem questionáveis. Ele também apresenta personagens fictícios que claramente foram inspirados em personalidades da época. Então fiquem ligados. Como ponto negativo, eu diria que Sam não foi desenvolvido e apresentado da maneira como eu imaginava. Ele ainda é um personagem sem voz, é um personagem sem vida própria. Pouco é falado sobre o passado dele. Infelizmente, ele continua sendo aqui só mais um serviçal. Ih, rapaz. Bom, pessoal, essa foi a dica literária de hoje. Agradecemos porque dentre todas as espeluncas de canais do YouTube, vocês escolheram o nosso. Muito obrigado. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam o livro, se já leram, o que acharam. Não se esqueçam, se pretendem ler, de voltar aqui e dizer nos comentários o que achou.
Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever, de compartilhar com os amigos. Nos ajudem a bater a meta dos 300 inscritos aí. Continua conosco, tem muito conteúdo bom ainda aqui. Tem muito conteúdo bom lá no Instagram também. Segue a gente lá. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.